A santa paz de Deus, meus amados irmãos e irmãs do canal. Irmãos, hoje nós vamos falar um pouco da Congregação Cristã no Brasil, irmãos. É uma igreja que hoje em dia está sendo muito perseguida aí, por ter uma doutrina diferente, uma doutrina mais rígida, né, irmãos? E hoje, irmãos, nós estamos aqui para falar da Congregação Cristã no Brasil, e como que ela foi fundada, como que o Luiz Franciscão, como já é conhecido de muitos, ele trabalhou aí para ter essa igreja modificada, essa igreja diferente, com mais doutrina, né, irmãos? Com mais diferença ali entre a irmandade, o ritmo entre os irmãos e as irmãs. Hoje nós vamos falar sobre isso, tá bom, irmãos? Então, embora conhecido no Brasil como fundador da Congregação Cristã no Brasil, a CCB, ele esteve envolvido no início de várias frentes de trabalho. O nosso irmão Luiz Franciscão, irmãos, ele não se envolveu somente com a Congregação Cristã. No começo, ele esteve envolvido em várias frentes de trabalho, né? Mas, irmãos, com certeza ali ele viu que não estava tendo muita saída ali, a espiritualidade ali, naqueles outros lugares que ele estava indo, e decidiu ali fazer uma igreja diferente, uma igreja que tem uma doutrina bíblica correta, uma igreja que segue completamente os preceitos do Senhor, né? Aqui está a explicação sobre as três, tem pessoas que falam, irmãos, Luiz Franciscão abriu, não foi somente a Congregação Cristã no Brasil, Luiz Franciscão abriu mais igreja, e aqui nós vamos explicar para os irmãos esse motivo, viu? Aqui está a explicação sobre as três vertentes principais que costuma mencionar. Congregação Cristã no Brasil, a CCB, a nossa igreja. Essa é a maior e a mais conhecida. Franciscão chegou ao Brasil em 1910, primeiro em Santo Antônio da Platina, Paraná, e depois em São Paulo, no Brás. Ele não queria fundar uma denominação com sistema administrativo humano, mas sim uma irmandade baseada na guia do Espírito Santo. E assim ele fez, né, irmãos? O Luiz Franciscão, caro servo de Deus, que veio pela guia do Espírito Santo de Deus, irmãos, ele não queria colocar ali uma igreja com um comandante para aquela igreja. Você vai comandar, você vai ficar aqui cuidando desse povo. Ele queria um povo reunido, irmãos, um povo que dava ali glórias, um povo animado para servir a Deus, um povo diferente, um povo que estava ali a todo momento ali, sem querer ter contenda no meio da igreja, sem querer ter brigas. É isso que era o destino dele. Ele queria dessa forma, entendeu, irmãos? E aqui mais na frente, irmãos, ele fala assim, ó, Christian Assembly, Assembleia Cristã nos Estados Unidos e Itália. Antes dele vir para o Brasil, Franciscão fazia parte de um grupo de imigrantes italianos em Chicago. Em 1907, esse grupo formou a Assembleia Cristã. Ele fazia grupo, irmão, desse pessoal cristão, irmãos, ali na Itália, né, irmãos? Em Chicago. Em 1907, esse grupo formou ali a Assembleia Cristã. E o Luiz Franciscão fazia parte dessa igreja, fazia parte desse grupo. Então, meus amados irmãos, na Itália, Franciscão também ajudou a estabelecer o movimento lá, que hoje é conhecido como Crise Cristalline Italiane, ou Assembleias de Deus na Itália, em alguns contextos de fusão, entendeu, irmãos? Hoje, essa é a Assembleia de Deus na Itália. Então, irmãos, o Franciscão, ele fazia parte também desse grupo aí, entendeu, irmãos? Antes de vir aqui para o Brasil. Agora, a congregação cristã na Argentina, em suas viagens missionárias, ele também estabeleceu o trabalho na Argentina,
por volta de 1910, antes dele vir aqui para o Brasil, em 1910, ele também passou pela Argentina. E lá mesmo, irmão, na mesma época do Brasil, na mesma época que ele veio para cá, ele passou também pela Argentina. E vamos lá, meus amados irmãos, em 1910, na mesma época do Brasil, lá a igreja mantém o mesmo nome e a mesma doutrina da CCB brasileira. Por que falam em três? Por que as pessoas falam em três? A Congregação Cristã Luiz Franciscão abriu 3 igrejas. Por que eles falam que foi 3 igrejas que o Luiz Franciscão abriu, que não foi só a Congregação Cristã? Mas vamos desvendar esse mistério aí, aqui agora, né? Geralmente, quando alguém diz que foram 3 igrejas, está se referindo à expansão geográfica do movimento que ele liderou. Estados Unidos começou, primeira igreja. Brasil, onde teve o maior crescimento, terceira igreja. Itália, Argentina, como a terceira fonte missionária. Entendeu, irmãos? Então, meus amados irmãos, essas 3 igrejas que o povo fala que Luiz Franciscão abriu 3 igrejas, irmãos, é porque ele começou a primeira nos Estados Unidos, depois Brasil e depois Itália. Entendeu, irmãos? Mas tudo Congregação Cristã no Brasil. Tudo bem que antes ele fazia parte daquele grupo religioso, daquele grupo cristão que estava lá, né, irmãos? Aquele grupo cristão que estava lá, que ele fazia parte. Mas ali ele decidiu sair daquele grupo. Ele ajudava lá, sair daquele grupo e fundar aí a Congregação Cristã no Brasil. Os irmãos estão entendendo, né? Então, meus amados irmãos, e mais um detalhe aqui. O Luiz Franciscão, irmãos, ele nunca se considerou dono da igreja. Luiz Franciscão, ele nunca considerou dono da igreja. Tudo bem que as pessoas falam hoje em dia, o Luiz Franciscão, ele abriu essa igreja e fala muito no nome Luiz Franciscão. Mas na verdade, irmãos, ele foi um homem humilde que nunca considerou ser dono da igreja. Ele queria em todo momento, ele queria ser apenas ovelha. Ele queria ser apenas um servo de Deus comum, entendeu, meus amados irmãos? E olha o que ele fala aqui, irmãos. Olha o que ele deixou escrito. Ele acreditava que estava apenas restaurando o modelo apostólico. Por isso ele não criava estatutos complexos ou cargos de liderança mundial. Cada país acabava se organizando de forma autônoma. Você tem interesse em mais... Agora que as viagens dele, vamos ver aqui, irmãos. A viagem de Luiz Franciscão e a doutrina da CB se diferencia de outras igrejas. Agora vamos saber aqui, irmãos, a respeito das viagens do Luiz Franciscão e da doutrina da Congregação Cristã no Brasil. Lembrando os irmãos que Luiz Franciscão nunca que ele queria ser considerado como líder religioso. E nem ele queria colocar também alguém para ser ali um líder mundial da Congregação Cristã no Brasil. E em parte nenhuma, em momento algum, ele queria ser dono da igreja, entendeu, irmão? Por isso que a Congregação Cristã é uma das igrejas que está mais, que está sempre mais aí diferenciada, entendeu? Irmãos, falando aqui das viagens do irmão Luiz Franciscão, lembrando os irmãos que o Luiz Franciscão, ele não queria criar uma empresa religiosa. Ele queria criar ali um povo aonde era chamado obra de Deus. É por isso que muitos falam hoje, vem, vamos congregar hoje, a obra de Deus está crescendo, a obra de Deus está fluindo, né, irmãos? Enquanto muitos por aí estão falando, as igrejas estão desvaziando, a Congregação Cristã está desvaziando, entendeu, irmãos? E o Luiz Franciscão, irmãos, ele queria ali uma igreja diferente, não uma empresa religiosa. Hoje em dia a gente vê empresas por aí. Tem muitas igrejas, com todo respeito às outras religiões,
Tem muitos lugares aí, a gente vê aí pastores, irmãos, para atender um culto, chega de helicóptero. Onde já se viu um pastor chegar de avião para atender a obra de Deus? Cadê a humildade? Cadê o amor? Teve aqui no perto aqui um tempo aqui, um culto evangélico aqui, o pastor chegou de helicóptero, irmão. E todo mundo adorava o pastor. O pessoal ali começou a colocar o pastor em primeiro lugar. Deixou Jesus Cristo em segundo lugar e começou a adorar o pastor. Pelo pastor ter fama, pelo pastor ter redes sociais grandes. Começaram ali, irmãos, a adorar o pastor colocando Deus em segundo lugar. É disso que o Luiz Franciscon está falando aqui, irmãos. Luiz Franciscon está falando que ele queria um povo zeloso, um povo de boas obras. Não era um povo qualquer aí para o mundo, não. Né? Não era um povo que chega de avião para poder atender o culto, não. Não era um povo que chegava aí de helicóptero para poder pousar o helicóptero dentro de um campo de futebol para poder atender aquele povo, não. Aqui ele estava falando aqui que a igreja que ele queria era uma igreja diferenciada, um povo humilde, um povo diferente. Vocês estão entendendo, irmãos? É isso que Luiz Franciscon estava falando aqui. E ele conseguiu isso, irmão. Ele conseguiu fazer isso. Mesmo sendo criticado, como nós somos, o Luiz Franciscon conseguiu fazer essa igreja através do bom Espírito Santo de Deus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Uma igreja que não tenha lucros. Quanto que um pastor, irmãos, com todo respeito às outras religiões, meus amigos aqui do canal, que são de outra religião, mas tem pastores aí que cobram 30 mil reais, irmãos, 40 mil reais, para poder sair de um lugar, para poder ir pregar em outro lugar, irmãos. Às vezes o lugar até perto, irmãos, um lugarzinho perto que dá para ir lá e pregar em amor da obra de Deus. Ele não quer só a gasolina do carro dele, ele quer muito, ele quer ganhar muito em cima, irmãos. Os irmãos estão entendendo? Vamos lá então, irmãos. Aqui tá alguns pontos, irmãos. Aqui tá alguns pontos que falam a respeito das viagens. Aqui são alguns pontos principais sobre as viagens dele e as particularidades que tornam a congregação cristã CCB um pouco diferente. Então, irmãos, aqui tá algumas viagens que o Luiz Franciscon fez e alguns pontos por que a congregação cristã é diferente. Às vezes tem irmãos aí que não entendem ainda o motivo da congregação cristã ser diferente. Uma igreja diferente, o povo fala, por que lá senta homens de um lado, mulheres do outro? Por que lá eles saudam com o ostro santo? Por que lá eles agem dessa forma? Por que está tendo essa diferença entre o povo de outra igreja, entre a congregação cristã? Aqui nós vamos explicar certinho para os irmãos qual o motivo dessa diferença, tá bom, meus amados irmãos? Por que somos um povo diferente? Um povo diferente de quase todas as outras igrejas. As viagens missionárias, vamos lá. Franciscon era um homem de muita renúncia. Ele trabalhava como mosaicistas, fazia pisos de mosaico nos Estados Unidos para juntar dinheiro e viajar pelo mundo pregando sem receber salário da igreja. Ele resolveu, irmão, quebrar esse negócio aí de receber salário, entendeu, irmãos? Ele trabalhou, derramou o seu suor, derramou canseira, né, irmão? Cansou bastante, trabalhou para juntar ali o dinheiro para poder viajar para o mundo inteiro pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus. E assim foi, meus amados irmãos. Assim foi. E assim ele viajou, né, irmãos? Viajou para o mundo inteiro, pregando a palavra de Deus, em amor à obra de Deus. Vamos lá. Ele veio dos Estados Unidos para o Brasil e Argentina. Na mesma viagem no Brasil, ele começou de forma muito humilde, pregando em casa e para pequenos grupos de imigrantes italianos. Ele veio, irmãos, aqui para o Brasil e muito humilde. Começou a pregar de casa em casa. Começou a pregar ali naqueles grupinhos que ele encontrava. Começou a pregar a palavra de Deus.
grupinho de italianos que ele encontrava, pregava a palavra de Deus. E assim ia, irmão. E aí foi expansando, irmão. E foi esparramando para o mundo inteiro. Além do Brasil, Argentina, Estados Unidos, o trabalho se estendeu para a Itália, onde enfrentou muita perseguição durante o regime fascista, e outros países da América do Sul. Tá vendo, meus amados irmãos? Hoje em dia nós vamos pregar a palavra de Deus. Às vezes uma pequena perseguição nós já fomos perseguidos. E olha como que esse homem foi perseguido, irmãos. Luiz Franciscão foi perseguido, irmãos. Olha o que fala aqui, ó. Enfrentou muita perseguição durante o regime fascista em outros países da América do Sul. Então, irmãos, ele começou a pregar essa doutrina diferente, irmão. Doutrina bíblica também, irmãos, mas uma doutrina diferente. Tentou ali unir mais as pessoas, fazer mais através do Espírito Santo de Deus, fazer o povo engrenar mais, que o povo estava numa engrenagem atrapalhada. Começou a colocar o povo numa engrenagem correta, entendeu, irmãos? E assim foi estendendo para o mundo inteiro a palavra de Deus dessa forma. Os irmãos estão entendendo? Então, irmãos, ele começou a pregar essa doutrina, irmãos, uma doutrina diferente das outras igrejas, entendeu? E o que a CCB tem de único? A CCB é conhecida por muito tradicional e manter costumes que outras igrejas pentecostais acabaram mudando com o tempo. Veja as principais diferenças, característica, como funciona na CCB, outras igrejas pentecostais. Irmãos, antigamente, irmão, o pessoal as igrejas até que vivia mais ou menos a doutrina igual uma com a outra, mas conforme aos passares dos tempos, o tempo foi passando, irmãos, o tempo foi passando, e a mão do homem foi entrando nas igrejas e foi modificando ali o ritmo da igreja, foi modificando ali a doutrina bíblica que está dentro da igreja. E aí, irmãos, por que o ministério da congregação não há pastores? Por que fala cooperadores? Isso nós vamos entender aqui para que todos venham entender. Tá bom, irmãos? Não há pastores profissionais. Ninguém recebe salário, é voluntário. Geralmente possui pastores formados e assalariados. Irmãos, geralmente as outras igrejas têm pastores formados, pastores assalariados. A congregação, irmãos, o cooperador, a congregação chama o pastor de cooperador porque coopera com a obra de Deus. Mas na realidade, pastor e cooperador faz a mesma função. Entendeu, irmãos? Comparando, é pastor do mesmo jeito. Mas a diferença é que os cooperadores da congregação cristã no Brasil não têm salário como os outros pastores por aí têm salário. Eles trabalham em amor à obra de Deus, entendeu, irmão? Trabalha tudo voluntariamente. E não tem cooperadores formados, não precisa formar ali, não precisa ter ali aquele estudo para pregar a palavra de Deus. E por aí, geralmente, por aí tem pastores formados e assalariados. A liturgia, vamos ver aqui. O culto não tem uma ordem do dia fixa. Acredita-se que o Espírito Santo guia quem vai ler ou pregar na hora. Irmãos, no momento que o pastor, o cooperador, sei lá quem for, ancião, sobe lá para cima para pregar, é o Espírito Santo que vai guiar ele, irmão. É por isso que a congregação cristã é uma igreja diferente, irmãos. Entendeu, irmão? Não precisa você estudar a palavra de Deus na tua casa para você chegar lá e pregar ela. Porque no momento que você sobe lá em cima para pregar a palavra de Deus, irmãos, é o Espírito Santo que vai tomar conta de você. É o Espírito Santo que vai colocar as palavras na sua boca. Entendeu, irmãos? Segue cronogramas com avisos, momentos de louvor e pregação preparada. Coleta de dinheiro. Não se pede dinheiro no púlpito. Há coletas voluntárias e anônimas
em caixas no fundo da igreja. Irmãos, enquanto nas outras igrejas, às vezes passa com o coadorzinho, com todo respeito às outras religiões, tá bom, irmão? A congregação não tem esse coadorzinho para passar. Tem uma caixa no fundo da igreja e essa coleta é voluntária, irmãos. Se a pessoa sentir no coração de colocar lá a coleta, louvado seja Deus. Se a pessoa não sentir também, louvado seja Deus. É disso que está falando aqui, entendeu, irmãos? E anônimo, irmão, é anônima, ninguém vai saber que foi você que colocou. Ah, o João colocou 10, a Maria colocou 50. Não, a Maria pode colocar até 500 e o João pode colocar R$1. Ninguém vai saber se foi a Maria que deu 500 ou se foi o João que deu 500. E jamais nós devemos também falar, oh, você deu um valor alto, aquela não deu. Não, a moedinha que entrar, louvado seja Deus, a moedinha da viúva, né? Glória a Deus nas alturas. Vamos lá, meus amados irmãos. Pregação. Momentos de louvor e pregação preparada. Coleta dinheiro, não se pede dízimo no púlpito. Há coletas voluntárias anônimas em caixas no fundo da igreja. O dízimo e as ofertas são enfatizadas durante o culto. Música. Uso de orquestra completa em vez de bandas com bateria. Lá, irmãos, a orquestra da congregação é uma orquestra completa. Ela não tem aquelas bandas que a gente vai lá na frente e vai essa banda aqui tocar aqui na frente, não. Lá é a orquestra completa. Toca todo mundo junto, canta todo mundo junto. Entendeu, irmãos? É isso que está falando aqui. Orquestra completa em vez de bandas com bateria, guitarra ou... E os hinos de louvores e súplicas a Deus, uso de diversos instrumentos, bandas de música contemporâneas. É só lá, irmão, na congregação cristã, é só hinos de inário, entendeu, irmãos? Não tem esses hinos aí que toca por aí, lá dentro da congregação cristã, não. Vamos lá. Saudações, a paz de Deus, a paz do Senhor, ou bom dia, boa noite. Curiosidade, o uso do véu e o ósculo santo. Você já deve ter reparado que as mulheres na CCB usam o véu branco durante o culto. Isso é baseado em uma interpretação literal de uma carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 11. Outros costume marcante é o ósculo santo e o beijo no rosto, praticado entre pessoas do mesmo sexo, como símbolo de fraternidade cristã. Irmãos, os irmãos veem que os irmãos saudam com o ósculo santo, né, irmãos? Isso aqui é bíblico. Muitas pessoas falam que não precisa saudar com o ósculo santo, mas antigamente, irmãos, eles saudavam com o ósculo santo. E essa tradição evangélica, ela tem que continuar, irmãos. A tradição evangélica tem que continuar, ela não pode parar no meio dos caminhos, entendeu? Nós temos que saudar, sim, com o ósculo santo. Que mal tem você chegar no teu pastor e saudar ele com o ósculo santo? No teu ancião, saudar ele com o ósculo santo? No teu irmão do teu banco, saudar com o ósculo santo? Não tem mal nenhum. E a respeito do véu, irmãos, aos Coríntios fala que para profetizar a mulher precisa ter o véu na cabeça. E para o homem, para profetizar, tem que estar com a cabeça livre. Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus nas alturas. Fraternidade cristã. Símbolo é o símbolo de fraternidade cristã. Os irmãos estão entendendo? Franciscão acreditava que esses costumes mantinham a igreja próxima ao que os primeiros cristãos faziam na Bíblia. Ele acreditava, irmão, que se fizesse esses costumes, a igreja mantinha ali um pouco mais próxima. Os irmãos estão entendendo? Por causa dessa doutrina, sem um líder mundial ou sede administrativa centralizada como o Vaticano, é para que católicos, cada país onde
Franciscão abriu igrejas, acabou desenvolvendo sua própria autonomia, embora mantenha a mesma fé. Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. Vamos lá, meus amados irmãos, continuando aqui. A ausência do título pastor é um dos pontos que mais gera curiosidade sobre a congregação cristã no Brasil. Gera curiosidade e gera também polêmica, né, irmãos? CCB. Essa decisão não é por acaso. Ela faz parte da identidade que o Luiz Franciscão quis imprimir à igreja, baseada em uma interpretação muito especificada da Bíblia e em suas próprias experiências pessoal. Aqui estão os 3 motivos principais para eles não usarem esse título, que é o título de pastor. Só existe um pastor. Para a Irmandade da CCB, o título de pastor, com P maiúsculo, pertence exclusivamente a Jesus Cristo. Ele se baseia em passagens bíblicas, como João 10, 11. Eu sou o bom pastor. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor. Eles acreditam que, ao chamar um homem de pastor, estariam dando a um ser humano um título e uma honra que deveriam ser apenas de Deus. Então, irmãos, aqui para o pessoal, para a nossa irmandade, eles acreditam, nós acreditamos, né, que se dermos o título de pastor para um homem, estaria dando ali uma honra que deveria ser chamado ao nosso Senhor, porque ele já fala, eu sou o bom pastor, o pão da vida, dando a um ser humano, entendeu? O título de pastor. Mas, porém, se você é de uma religião que você tem pastor lá, que você tem pastora, nada contra, que nós estamos apenas lendo aqui a passagem aqui do nosso irmão Luiz Franciscão, entendeu? Nada contra você ser um pastor, nada contra você ser uma pastora, cada qual segue a Deus do jeito que se sente melhor, irmão. Os irmãos estão entendendo, né? O ministério é por cargos e não por títulos. Em vez de um pastor que manda na igreja, a CCB usa uma estrutura de serviços. Os nomes dos cargos são tirados diretamente das cartas dos apóstolos no Novo Testamento. Anciões são os responsáveis por administrar os batismos e a Santa Ceia e ungir os enfermos, são autoridade espiritual máxima local. Então, para ungir os enfermos, pode ser os irmãos da obra, os irmãos que atendem os cultos, entendeu, irmãos? Cooperadores, como o nome diz, eles cooperam com o ministério, sendo os responsáveis por presidir os cultos e pregar. Diáconos, cuida da parte assistencial e dos pobres e a obra de caridade. Glória a Deus. Os diáconos é para cuidar dos pobres, cuidar da obra da caridade, levar a cesta básica à mesa daquele pobre que não tem, à mesa daquela irmã que não tem. Os irmãos estão entendendo? E assim vai, né, irmãos? Glória a Deus. Os diáconos é para cuidar dos pobres. O combate ao profissionalismo religioso. Franciscão teve uma experiência negativa em igrejas tradicionais nos Estados Unidos, onde viu pastores recebendo altos salários e tendo muito poder político sobre os fiéis. Tá vendo aí, irmãos, ó? Jamais nós devemos cobrar, jamais. Não pode não. Sem salário, na CCB, nenhum membro do ministério, ancião ou cooperador, recebe um centavo. Nenhum deles recebe um centavo, irmão. Na Congregação Cristã no Brasil, ninguém recebe dinheiro, não, para pregar, não. É o que está falando aqui, entendeu? Para pregar, todos têm seus empregos civis, são pedreiros, médicos, advogados, vendedores, e servem à igreja voluntariamente. Exemplo disso, irmão, eu sou músico. Eu não cobro um centavo para cobrar. Enquanto muitos lugares por aí,
cobra por pregar, não, por tocar. Perdoe eu pelo erro. Eu não cobro um centavo para tocar. Enquanto muitos lugares por aí, os músicos cobram para poder tocar na igreja. Entendeu, irmãos? A nossa orquestra não cobra um centavo. E serve a igreja voluntariamente. Uns é pedreiro, outros é médico, outros trabalha na rua. E serve, mesmo assim serve a igreja voluntariamente. Os irmãos estão entendendo? A aversão ao termo mercenário, eles evitam o título para se diferenciarem do que chamam de pastores mercenários, que viveriam do dinheiro das ofertas dos fiéis. Como é a estrutura deles? Diferente de outras igrejas onde o pastor prepara o sermão durante a semana. Nas outras igrejas tem pastores que preparam ali a pregação durante a semana para poder pregar, né, irmão? Na CCB o pregador abre a Bíblia na hora do culto e acredita que o Espírito Santo dita o que deve ser dito naquele momento. Olha aqui, ó, curiosidade. Na CCB você nunca ouvirá falar o pastor vai pregar, mas sim o irmão cooperador vai atender a palavra. É isso mesmo. Glória a Deus. Vamos lá, meus amados irmãos. Vamos lá. Essa estrutura faz com que a igreja seja muito resistente a mudanças, pois não existe um líder central, como um papa ou um bispo, presidente, que possa mudar as regras sozinho. Tudo é decidido em reuniões anuais de anciãos no bairro do Brás, em São Paulo. Tudo quanto é tipo de reunião, irmãos, é decidido lá. Ninguém toma decisão sozinho, precisa da decisão de todos juntos. Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. A história de Luiz Franciscão, este vídeo ajuda a entender a trajetória de Franciscão e como suas convicções pessoais moldaram essa regra que a igreja segue até hoje. Tá aí, meus amados irmãos, uma bela explicação em algumas partes aí, para os irmandades aí que não sabia ainda, não entendia direito. Tá aí a explicação aí, né, irmãos? Muito bem, meus amados irmãos, tá aí explicado aí para toda a nossa irmandade, aqueles irmãos que ainda não sabia mais ou menos aí o motivo, como que foi a obra de Deus, aquelas irmãs, pessoas de outras igrejas aí que às vezes têm as suas dúvidas, aí um vidinho simples, né, irmão? Mas eu acho que nós conseguimos esclarecer alguma coisa aqui para a irmandade, né? Perdoa nós erramos bastante, gaguejamos bastante. Perdoa nós, tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos, a santa paz de Deus a todos. Lembrando os irmãos que esse vídeo, irmãos, é independente de religião, tá bom? Você que é de uma outra igreja, você que é pastor, você que é pastora, é independente de religião, tá bom, irmãos? A religião, irmãos, a pessoa decide o jeito que quer servir a Deus, né, irmãos? Mas a congregação cristã tem essas mudanças, né, irmãos? Deus abençoe a todos, meus amigos, companheiros, irmandade, a santa paz de Deus.